Meus queridos irmãos e irmãs, eu costumo sempre fazer a homilia a respeito do Evangelho, porém o missal permite que se faça a homilia a respeito de alguma necessidade da comunidade, que será o caso da homilia de hoje. Nós vivemos um tempo de graves e sérias mudanças no nosso país. Já no apagar das luzes do ano de 2009, o presidente da República assinou um decreto de um plano de desenvolvimento dos direitos humanos. O decreto é muito extenso, várias páginas. O português é jurídico, difícil de leitura. Mas o que o decreto faz é o seguinte: ele cria duas categorias de cidadão. Existem agora, a partir do decreto de Sua Excelência o Presidente, dois tipos de brasileiros. Aqueles que podem ser funcionários públicos e não são cristãos, e aqueles que são cristãos e são cidadãos de segunda categoria. Essa é a consequência desse decreto. O decreto quer colocar algemas nos cristãos e tornar o cristianismo nesse país praticamente ilegal. Porque através desse decreto, nenhum funcionário público pode ser contra o aborto. Nenhum funcionário público pode ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nenhum funcionário público pode ser contra invasões despropositadas de terra. Nenhum funcionário público pode ser contra a lei e aquilo que é a política do governo de retirar de todos os locais públicos símbolos religiosos. Esse decreto do presidente da República cria cidadãos de duas categorias. Aqueles que poderão ser funcionários públicos, se forem cristãos, serão cristãos com as mãos atadas, cristãos de amarras, algemas, mordaça. O senhor presidente da República decretou que ninguém pode ser cristão e servir esse país. A gravidade desse decreto, a gravidade desta decisão, não está minimamente à altura do barulho que nós ouvimos na mídia e do barulho que nós ouvimos feito pelos senhores bispos do Brasil, que graças a Deus estão protestando, mas não estão protestando com a veemência que deveriam protestar. Estamos vendo a instauração dos pressupostos de uma futura ditadura. Para que haja uma ditadura é necessário que haja uma nomenclatura, ou seja, um grupo de burocratas fidelíssimos que implantem essa mordaça na população. É assim que se faz uma ditadura. É necessário que a Igreja Católica erga a sua voz contra esta infâmia que clama aos céus. Se algum padre ou algum bispo pretende ser prudente e guardar o silêncio, eu não guardarei. Porque não quero entrar para a história como os bispos
que covardemente não levantaram a voz quando Hitler começou a governar a Alemanha em 1933. Meus irmãos, Hitler foi eleito democraticamente e levou 6 anos para que ele finalmente fizesse um ato de guerra e invadisse a Polônia. Durante esses 6 anos, enquanto ele ia tomando o poder gradualmente e abolindo a democracia na Alemanha, pouquíssimos foram os bispos valorosos, tementes a Deus, que ergueram a sua voz para protestar contra esse tipo de desmando. Não estou acusando o senhor presidente da República de genocídio nazista e nem de ser um outro Hitler. Eu só estou fazendo um paralelo na história e dizendo que é vergonhoso que bispos e padres não estejam à altura do seu povo e de suas ovelhas e levantem a voz quando a falta de respeito pela população brasileira se torna clamorosa, infame, desavergonhada.